Ela era conhecida como Vovó Caximbó, a alegria da criançada. Animava festas, produzia teatros e contava histórias. E que histórias! Hoje, o engenheiro de história Celso Machado relembra uma entrevista com Maria Inês Mendonça, a dona dessa linda personagem que foi a Vovó Caximbó. Olá! O nosso bate-papo de hoje é com uma personalidade muito interessante. Ela não tem nenhum neto, mas é uma avó muito querida. Conosco aqui hoje, Maria Inês Mendonça, a Vovó Caximbó. Maria Inês, conta para nós como que deu esse lado artístico na sua vida. Olha, eu acho que algumas pessoas nascem com alguns dons de Deus, né? E outros a gente vai fortalecendo no decorrer da vida. Eu sempre tive o dom da memória, então eu sempre guardei muito tudo que me diziam, tudo que me contavam. E em 1988, mais ou menos, houve um concurso aqui para que se descobrisse o contador de histórias, né, promovido pela Secretaria de Cultura, pelo Circo Itinerante, pela Biblioteca Pública. Então eu entrei nesse concurso porque eu pensei, contar histórias, eu adoro contar histórias, eu guardo muitas histórias, né, da infância que os pais, os avós contavam. Ganhei o concurso, criei a personagem da Vovó Caximbó e a partir daí eu vim contando história, fazendo a minha alegria e a alegria de quem gosta de ouvir. E onde que a Vovó Caximbó tem se apresentado? A Vovó Caximbó se apresenta onde ela é chamada, e às vezes até onde ela não é. Então eu vou a bibliotecas, eu vou a escolas, a hospitais, ao teatro, né? Ultimamente ela anda se apresentando mais no teatro. E o seu trabalho já está ganhando assim, um ar regional também ou está só, por enquanto, localizado aqui em Uberlândia? Não, eu trabalho muito fora daqui também. No mês passado eu fui com o personagem, com a Maria Inês e com o personagem da vovó até Rondonópolis, auxiliar o pessoal lá, começar um novo grupo de contadores de histórias. Você tem um trabalho muito interessante que é o Porta Aberta, Semente Plantada, né? Esse foi um projeto, História Contada, Porta Aberta, Semente Plantada. Foi um projeto muito antigo, que era fazer um resgate mesmo desses causos que ainda sobrevivem aqui na nossa região do Triângulo Mineiro. Então, quando o projeto foi aprovado pela Lei Estadual de Incentivo e teve o apoio e o patrocínio do Instituto Algar, né, nós pudemos ir a campo. Então fizemos essa pesquisa, a Fabiola Benfica participou da pesquisa, descobrimos muitos contadores de histórias que ainda têm uma memória excelente, apesar da idade, sabe? Em Ituiutaba nós entrevistamos uma senhorinha de 99 anos, que nos contava casos, enquanto fumava o cachimbão, assim. E disso resultou uma peça de teatro que foi montada no ano passado, que inclusive teve vários músicos da cidade, como Luiz Salgado, Dedé Aires, né, e outros artistas aqui da região, junto. Então foi uma peça que misturou a história na oralidade, bonecos contando história, histórias cantadas em prosa e verso pelo Luiz, e para esta peça, nós tivemos 5 histórias selecionadas, mas ficou muita coisa ainda, muita coisa boa de ser aproveitada. Fizemos outro projeto que foi também aprovado e contou novamente com o apoio do Instituto Algar e vai ser lançado agora o livro História Contada, Porta Aberta, Semente Plantada. E essas histórias, elas têm algum tema assim que predomina mais? História de assombração. Impressionante como o mineiro gosta de história de assombração. Tem muita história engraçada, sabe? Tem muita história de amor, tem muita história de casos assim que eles juram que aconteceu de verdade, história de pescador, né? Mas tem muita história de assombração, de lobisomem, de mula sem cabeça. E eles também juram que é verdade.
E nessa experiência sua de ouvir essas histórias, você já sentiu medo também? Ah, sempre, né? A gente tem que deixar a imaginação viajar. Quando você ouve histórias, tem que colocar para fora aquele seu lado criança que escondia debaixo da coberta para não ouvir e ainda assim queria mais. O que você acha que é mais importante para uma pessoa ser uma boa contadora de história? Ouvir. Você tem que aprender a ouvir bastante para depois se expressar, né? Então, ouvido é essencial. Ouça, ouça. Aí depois vem algumas coisas, assim, o prazer de contar, né? Saber preparar um espaço, no caso, quando você vai trabalhar com crianças. E ter disposição para pagar mico também. E nesse trabalho, quem que é o público assim que presta mais atenção? É as crianças ou tem adulto também? Ai, Celso, isso é muito interessante, porque assim, o trabalho fizemos inicialmente pensando nas crianças, mas o nosso público maior tem sido adulto, jovens e adultos. É impressionante, assim, quando fazemos sessão à noite, os pais vão levar as crianças, parece que assim, os pais saem dali, sabe, remoçados, motivados, né? E todo mundo também depois tem um caso para contar, vai até a gente no palco, conta outra história. Inclusive nós estamos agora contando outra história, que é o casamento da Dona Baratinha, que também é um trabalho incentivado pelo Instituto Algar. E com o casamento da Dona Baratinha a gente trabalha com bonecos. Contamos essa história, que é uma história muito antiga, de uma maneira muito atual, bem contemporânea, né, trazendo para o dia a dia aqui. E a mesma coisa se dá, tanto as crianças quanto os pais, os jovens se divertem muito. Você tem algum trabalho de orientar, ensinar pessoas a contar histórias? Não? Sim, sim. Sempre eu sou convidada para participar de palestras, de workshops. Estou à disposição. Inclusive, em cada um desses projetos que foram aprovados, fez parte uma oficina. Em cada cidade onde a gente se apresentava, foi aberta uma oficina gratuita para pessoas que quisessem aprender algumas técnicas de contar história. E assim, né? Não vou nem dizer ensinar, mas assim, repassar um pouco da experiência que 20 anos de contadora de história te dá, né? Tem diferença entre história e causo? A história, esse termo é muito abrangente, né? Eu posso contar uma história europeia, história dos contos clássicos, contos de fada, como a Rapunzel, uma fábula onde os bichos falam. Ou posso contar também uma história que é passada aqui na nossa região. E outra, ainda posso fazer mais, eu posso contar uma história onde eu introduzo ali noções de literatura, de história do Brasil, história mundial, né? E isso é passado de uma forma muito gostosa. Maria Inês, muito obrigado. Foi um prazer muito grande te receber aqui e nós ainda vamos colocar algumas histórias que você já ouviu aqui para mostrar para os nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui, de poder usar esse espaço de divulgação do trabalho, que é raro, né? Grata. Muito obrigado. E continue com o seu trabalho, que é um trabalho muito tocante e de muito valor para enaltecer o lado bom e o lado humano das pessoas. Muito bom ouvir isso. Até a próxima.